Vamos aos áudios, né? Esse primeiro que a gente exibe agora é justamente de Jair Bolsonaro comentando as ações de Trump, falando que o presidente norte-americano não pensa em ceder. Pô, Malafaia, você tá meio empenhado pelos ouvidos aí. Tu acha que eu mandei alguém negociar com o encarregado de negócio? Eu tenho contato direto, porra. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Quem foi negociar perdeu tempo, ok? Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então, essa fofoca, quer dividir o tempo todo. Puta que eu pariu, é foda, porra. Agora, agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete! Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo está na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Marina? Então, primeiro a parte do Bolsonaro, e vai ter um outro que ele fala isso com mais ênfase, né? Ele diz que está conversando lá com as autoridades, que tem essa entrada, e que o foco do Trump é muito claro. O foco do Trump são as arbitrariedades do judiciário aqui no Brasil. Então, esse é o grande ponto. E aí o Malafaia faz esse desabafo na sequência, né? Primeiro, ele elogia ali uma fala de Flávio Bolsonaro, né? Colocando exatamente isso, que o foco aqui não é a economia. O foco, de novo, são os abusos do judiciário, é a perseguição da direita, inclusive de Jair Bolsonaro. E ele deixa isso claro. Puxa vida, o Bolsonaro vai e, na hora que anuncia sanções, manda aquela carta. E o que está em primeiro lugar? Perseguição política. E o que aparece como grande alvo da perseguição política? Jair Bolsonaro, porque é isso mesmo, desde 19, desde o inquérito das fake news, depois nesse inquérito maluco do suposto golpe, sempre o intuito foi o mesmo, afastar Bolsonaro completamente da vida pública e todos os seus apoiadores. Qualquer um hoje que critique Alexandre de Moraes ou o STF já é automaticamente rotulado de bolsonarista. Por exemplo, o próprio assessor, o Tagliaferro, que a gente ouviu aqui no programa, a gente ouviu o Tagliaferro e como é que as pessoas se referem a ele? O assessor bolsonarista, só porque ele foi lá e expôs as arbitrariedades do Moraes. Essa que é a grande realidade. Ontem teve uma virada, a gente vai comentar isso na questão da relatoria e presidência do INSS, e o que você vê a mídia dizendo? Foram escolhidos bolsonaristas, o mesmo esteve aqui no Arena, eu peço que vocês venham, e diz que Bolsonaro é extrema-direita, que a gente precisava ir para o centro, ou seja, não tem nada de bolsonarista, mas qualquer um que ouse falar dos absurdos do STF é taxado assim. E o intuito desde o início era esse, era tirar Bolsonaro completamente da vida pública e não só ele, arrastar o máximo da direita possível, principalmente aqueles de direita que entenderam que o maior problema no Brasil hoje não é o Lula, é o STF, são os abusos de poder, é a censura e a perseguição política. Então, no fundo, o Malafaia está dizendo, aí no final ele vai e critica o Eduardo, e eu acho que ali, Adriana, foi um momento de maior tensão, né? Que foi aquele momento em que o Eduardo fala das tarifas e diz, olha, se for assim que não vai restar pedra sobre pedra, e muita gente começou a criticar dizendo, puxa, mas a tarifa vai afetar a população como um todo. Depois, Eduardo mesmo já se desculpou diversas vezes, já inclusive falou, e ele falou aqui pra gente, a gente teve uma entrevista longa com ele em que ele disse isso e tem repetido isso direta, né, sempre, dizendo o seguinte, olha, o meu trabalho aqui é expor o que está acontecendo no Brasil, agora eu não mando em Donald Trump.
né? Muito pelo contrário, ele tem ali, tem o Rubio, ele está muito bem assessorado, ele entende o que está acontecendo no Brasil. Em momento algum eu pedi aumento de tarifas, não tem nada a ver, muito pelo contrário, ele tem dito, olha, estou tentando fazer com que foquem em Moraes primeiro, né? Que não saiam colocando sanções nem sobre o povo brasileiro, nem sobre outras autoridades. Então, ele já depois se explicou, dizendo que não foi bem assim, que ele lá está denunciando as arbitrariedades aqui. Agora, aquele foi um momento de enorme tensão. E, puxa vida, enorme tensão entre uma mensagem, gente, privada de dois amigos de longa data. Pegar isso e trazer como se houvesse um rompimento ali entre eles é exatamente o intuito que o Marcília falou aí, que é tentar simular esse racha na direita, né? Porque é isso que eles querem, no final das contas. Desrespeitoso, desnecessário. Marcília, sobre Eduardo Malafaia tem liberdade para puxão de orelha com a família, conselheiro deles. O próprio Eduardo já falou também que são conversas entre pai e filho. Para que serem expostas desse jeito? Sobre Trump, tomara que não ceda mesmo. Moraes também já não disse que não dá 1 milímetro de ré? E Eduardo alertou. E se Trump, falou recentemente, for se dedicar a outro assunto e deixar a gente de lado? Adriana, veja bem, a gente está aqui, o cenário, né, a realidade impera e já expõe os fatos. Ou seja, nós não estamos discutindo mais o indiciamento, a mídia, né, a imprensa, o debate público não está mais falando do indiciamento errado, de que eles estão violando a liberdade religiosa do Malafaia, porque é isso, como a Paula estava dizendo, você impede um religioso de ir para lá ou para cá, você impede ele trabalhar, você impede o ofício dele. Portanto, a liberdade religiosa constitucional. Nada disso mais é o assunto. O assunto é que um xingou o outro, que outro xingou um, que um filho fala palavrão para o pai, e etc. Enfim, a gente não é aqui, né, bedel da família dos outros, né? E cada um trata o seu pai ou o seu filho do jeito que acha que tem que tratar e o problema é deles. Isso não é uma questão do debate público, mas virou. E virou, e assim, não tem como a gente dizer não tratar disso, porque está todo mundo tratando, mas isso é programado. Né? Imagina só, vamos fazer um raciocínio aqui. Você acha que o Moraes e a Polícia Federal, que não dão ponto sem nó, eles pensam nisso, eles têm uma estratégia sempre em cada operação que é feita. Você acha que eles não iam pensar, pô, se a gente divulgar esses áudios, nós vamos tirar o foco do indiciamento, né? Nós vamos tirar o foco da questão jurídica e judicial que está envolvida. É claro que eles sabem, mas eles sabiam que era frágil a questão jurídica e judicial, que não tinha nada ali, que aquele indiciamento era vazio, era sem conteúdo nenhum, era uma bolha de ar. E eles falaram, vamos soltar os áudios, porque é nos áudios que vamos criar a confusão. Soltaram de propósito, me parece óbvio. E nesse momento, eles inflam o debate público de algo que é uma confusão entre a direita, uma confusão entre a oposição, uma tentativa, portanto, deles de criar uma desarmonia entre o clã Bolsonaro, uma desarmonia entre Malafaia e Bolsonaro, mostrando que existe também ali palavrões, etc. Quer dizer, tentando fazer com que moralmente eles fiquem desprestigiados na sociedade. É disso que se trata. Ou seja, o Moraes está tentando minar esse núcleo que tem sido uma oposição a ele. É disso que se trata. E com isso também quer, sem dúvida alguma, tirar da frente a possibilidade de que o Malafaia surja como uma liderança política. Aqui mesmo no programa, o Malafaia na terça-feira, foi terça-feira, né? Ele deu uma entrevista a nós e disse que ele não é um candidato, não é? Mas, óbvio que do lado de lá eles temem isso. E, nesse lugar, ao pegar o celular do Malafaia, ao fazer com que ele não possa conversar com os investigados, ao, enfim, jogar todo o peso do Estado sobre ele, eles querem, sem dúvida, em algum momento, fazer com que se torne, daqui a pouco o Malafaia, sem querer ser candidato, já se torne inelegível, antes mesmo de pensar em se candidatar. Então é nesse lugar que a coisa está. É uma preparação do Estado. O Estado hoje, o Judiciário hoje, não são mais árbitros, são um jogador político. E eu fico aqui me perguntando se não há um receio em todos nós de que esse jogador político que tem toda a força que a Constituição ofertou para eles cuidarem do Estado, não para eles serem um ator do Estado, se essas pessoas também não são um problema político para o ano que vem. Será que a gente não tem o receio aqui de um Moraes sair candidato? Será que a gente não tem o receio aqui dessas pessoas que estão na polícia ou no Ministério Público, enfim, estão agindo dessa forma, também serem atores políticos que vão se aproveitar desse momento? Já se será que esse perigo é só na direita? Então fica aqui a questão para o
futuro. Com certeza. Malafaia, inclusive, organiza as manifestações, tem uma grande marcada agora para 7 de setembro, grava vídeos, organiza apoiadores nas redes. E, Paulo, muito interessante também como Malafaia faz isso, né? De chamar Bolsonaro para o discurso forte. Todo mundo queria ouvir, claro, para peitar Moraes, porém, a vida de Jair está em jogo. Prisão de 40 e poucos anos, morrer na cadeia injustamente. A principal figura política do país, quem quer isso? Será que ajudaria o cenário geral? E ele chama o presidente Bolsonaro para o jogo, para divulgar, para falar, exatamente porque a peça desse tabuleiro que o Donald Trump colocou é justamente o Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que quando o Bolsonaro mandou aquela carta, divulgou aquela carta direcionada ao ex-presidente Bolsonaro, ele estava ali dando a oportunidade do Jair Bolsonaro pegar e falar, vamos negociar as tarifas. O que aconteceria? O Bolsonaro, mesmo não tendo nenhum cargo, mesmo estando inelegível, ele ia aí ter o poder de negociar uma coisa tão importante, tão custosa para o Brasil como foi as tarifas. O que aconteceu em seguida? Veio a decisão do Moraes em colocar a tornozeleira nele e impedi-lo de dar entrevistas, de falar isso, né, o que foi dito ali primeiramente. Então, ele estava evitando que o Bolsonaro se tornasse um agente ativo de negociação. Ia colocar ele como principal foco de negociação. Isso ele não podia permitir. E é exatamente nesse sentido que eu vejo o áudio do Malafaia, chamando a responsabilidade daquela carta, chamando para o Bolsonaro a responsabilidade de intervir e tentar negociar e pedir, a tarifa faz mal para o Brasil, vamos tentar negociar, vamos tentar atingir de uma outra forma, mas a tarifa está ruim. Isso ia trazer uma popularidade imensa para a direita. É nesse sentido que eu vejo esse pedido do Malafaia de trazer o Bolsonaro para o diálogo. Em outro áudio desses que a gente vai exibindo agora aqui em Oeste com Elas, Malafaia defende Eduardo e aconselha Jair Bolsonaro a gravar um vídeo acusando Moraes. Porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha que eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Olha o trabalho que o cara está fazendo. Você podia até... um direito seu, eu nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você batendo o teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa, presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador, até a imprensa está botando coisa. Vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes e ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes, ele disse que a Polícia Federal, o delegado tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus, você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá para o Donald Trump dizer qual é a ação dele, que a ação dele é contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. Bem observado, Marcília falava aqui enquanto a gente acompanhava esse áudio, o Malafaia falando em particular, é o mesmo falando em público, não é uma pessoa só, realmente. Eu queria saber da sua parte, Marcília, que é bom, como advogada. Eu acho que é muito bom. É muito bom. Você acha isso, mas eu já vi outras mídias falando que isso é muito esquisito.
Seria o que é armado? Não, que Autenticidade. é muito esquisito uma pessoa que fala a mesma coisa no privado no público. Meu Deus do céu, hein? Você viu que difícil que é, né? Trabalhar nessas emissoras. Você precisa realmente se esforçar para exercer o serviço ali. Queria saber do Marcília, por ser advogado, se é preciso esse estímulo de Malafaia para que Bolsonaro grave um vídeo. É preciso cautela por parte de Jair nesse momento? Ele agora nessa prisão domiciliar, inclusive, poderia, devido às penas impostas, gravar vídeos. Essa divulgação ajudaria Jair Bolsonaro ou o contrário? Olha, Adriana, a divulgação de um vídeo, sem dúvida alguma, seria interessante para o Bolsonaro. Acho que esse é o grande ativo dele, falar. O problema é que o Moraes deixou a decisão sobre a prisão domiciliar dele, as cautelares, num lugar tão esquisito que ninguém entende. Nem o próprio Moraes entendeu, tanto que ele deu 2, 3 decisões tentando explicar a sua e ficou pior do que o início. Quer dizer, é um negócio que a gente já falou aqui, né? É melhor o Moraes começar a jogar no chat GPT as decisões dele, né? E falar, corrija e melhore meu texto. Corrija por conta dos problemas. Fala pro Dino fazer também, que o Dino também está fazendo uma similar, né? O Dino também. Eles podem ali todos, talvez, trocar os assessores, né, pelo chat GPT. O chat GPT não tem tanta criatividade quanto os assessores, mas pelo menos tem uma eficiência similar. O ponto é que essas medidas cautelares nesse lugar de uma intranquilidade jurídica, nesse lugar de uma insegurança sobre o que pode e não pode, sem dúvida, gera no Bolsonaro e em todos nós aquilo que a gente chama de autocensura. Quer dizer, veja só, a decisão inicial dizia que ele não podia dar entrevistas. Todo mundo falou disso, aí veio o Moraes e disse, não, ele pode dar entrevistas. Aí ele deu uma entrevista, foi preso. Quer dizer, então não pode. Ah, não, mas ele pode dar entrevista, mas não pode ser ouvido. Bom, então não pode dar entrevista. Então, nesse lugar, é óbvio que uma declaração pública, um vídeo gravado pelo Bolsonaro, poderia conduzi-lo às grades. É óbvio que ele tem esse receio, tem de ter mesmo, me parece. Pois é, e Marina, também, inclusive, é preciso lembrar que Bolsonaro não está mudo desde sempre. Ele passou o mandato dele inteiro acusando os abusos, apontando de Moraes. Foi as manifestações. Eu acho só importante colocar, porque alguns desses, eu sei que os áudios foram vazados todos juntos, né? Mas tem conversas, a gente vai falar, por exemplo, da questão da embaixada argentina, né? Tem coisas ali que foram feitas ainda em 2024. Sim, então a gente tem que colocar a cronologia nesse contexto. Na hora que o Malafaia fala do vídeo, foi assim que vieram as sanções, foi assim que o Trump anunciou, então, o aumento das tarifas, que veio até antes do que a Magnitsky, né? E aí o Eduardo começou a falar, e de fato o Bolsonaro ali ainda estava recuado. Agora, vejam bem o que aconteceu na sequência. Aconteceu do novo inquérito que impôs todas as cautelares a Bolsonaro, impediu ele de gravar qualquer coisa nas mídias e depois ficou descoberto que ele também não poderia dar entrevista, porque essa entrevista poderia ser recortada e distribuída, que ele não poderia mais ir às manifestações, como acabou acontecendo, que só um áudio dele levou ele à prisão domiciliar. Então, isso foi um ponto um pouco antes, e o que ele estava pedindo é, saia e mostre o que está acontecendo, porque começou toda aquela movimentação de acusar Eduardo Bolsonaro de traidor, né, que ele foi lá negociar as tarifas contra o Brasil, e não que, no fundo, o que aconteceu, ele foi um perseguido. Na sequência, a decisão do STF, que veio na sequência, que foi esse novo processo acusando Eduardo e Jair Bolsonaro de irem incitar a nação estrangeira a... De novo, gente, é esse o artigo da lei, exatamente esse. É incitar os Estados Unidos a invadir ou declarar guerra ao Brasil. É disso que eles estão sendo acusados, antes de mais nada. Então, aí veio essa decisão. Para quê? Exatamente para evitar que Bolsonaro gravasse vídeos, para evitar que ele dissesse que as decisões que estão acontecendo nos Estados Unidos estão expondo todo o nosso abuso do judiciário, as perseguições políticas e a censura. Então, é importante lembrar dessa cronologia, né? Quando ele fala ali, ele está dizendo o seguinte, olha, está tendo muito ruído, né? O Tarcísio veio mais no, peraí, foquem no que é mais importante, as questões econômicas, não pode ter sanção de tarifas aqui. O Eduardo Bolsonaro defendendo de que os Estados Unidos têm acesso ao que está acontecendo aqui no país e que a questão, de fato, como
todas as autoridades americanas vêm dizendo desde o começo. Não é uma questão econômica. O que se trata é de uma ditadura imposta pelo judiciário no Brasil, uma ditadura que persegue opositores políticos, uma ditadura que impõe a censura. E, no fundo, todos os desenvolvimentos de lá para cá, né? Porque esse áudio foi antes, importante dizer, só corroboram isso. Essa que é a grande realidade. Calaram Bolsonaro com as cautelares, intimidaram aí, olha o que está acontecendo agora, a gente vai ver, tem 48 horas para os dois. Então, tudo aquilo que foi denunciado lá atrás está se provando real. Essa busca e apreensão de Malafaia para tentar achar alguma coisa ali que possa incriminar, né? Essa fishing expedition, uma atrás da outra. Então, tudo que foi denunciado ali, que foi antes, é importante dizer, está acontecendo. Marcílio queria falar. Não, tem toda a razão, Marina, mas vamos também lembrar que antes dessa decisão da prisão domiciliar, que vieram aí essas cautelares, ele já tinha algumas restrições e dessas restrições deixavam no ar se ele podia ou não falar. Tanto que eu acho que a grande mudança das restrições, das cautelares impostas depois da prisão domiciliar, foram a questão da visita ou autorização para visita, mas É que não tinha nenhum processo ainda. Logo que veio a sanção. Foi logo na sequência, exatamente para evitar que Bolsonaro, na minha opinião, foi logo na sequência que eles deram as primeiras de não poder usar as redes sociais e foi quando eles impuseram o processo, a gente até estava aqui. Mas não foi no mesmo momento, entendeu? Foi um pouquinho, vamos dizer assim, foi um pouquinho depois. E aí eles vieram com essas decisões. Por ajudar o Jair Eduardo ficar nos Estados Unidos e agir por lá. Eu creio que estava no ar, né? Que a questão da fala do Bolsonaro, vamos lembrar que era a cereja do bolo há muito tempo. Tanto que a gente sempre comentou que a prisão de colocá-la atrás das grades era algo que eles iam evitar. Aliás, continuam evitando. É curioso a gente ver que o Bolsonaro descumpriu as cautelares na última vez. Agora descumpriu de novo, mas nada faz com que ele seja preso, né? Encarcerado formalmente. Por quê? Porque eles não querem. Eles sabem o caos social que isso vai causar. Então o que eles querem? Calar, silenciar o Bolsonaro. Isso vem acontecendo desde sempre. Então o Bolsonaro sabe disso, do ponto de vista estratégico, ele sabe que falar ou não falar, eis a questão, né? É o ser e não ser do Hamlet dele, né? Essa é a grande questão shakespeariana do bolsonarismo, falar ou não falar. E esse lugar me parece ser um lugar que ele precise tomar, de fato, alguma cautela. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele é um ativo político, mesmo sem falar. Então, é necessário que esse jogo seja pensado. Às vezes vale a pena... Armadilhas, né? Armadilhas. Vale a pena... O que eu ganho mais? Passando uma mensagem ou estando livre? Né? Então, enfim, me parece que essa é uma questão. Agora, esse negócio da cronologia é interessante para a gente já comentar rapidinho a questão do visto, né? Da minuta que nunca se viu. Do asilo político, que também se falou. Você mencionou, Marina 24. A gente vai trazer. Vai trazer? Então a gente vamos tomar agora. A gente já fala que eu queria mover a Paula também, porque são armadilhas que Bolsonaro tem que tomar cuidado onde está pisando para não ser pego, né? E também a Marina comentou, Alexandre de Moraes já deu 48 horas para responder sobre qualquer pedido de asilo na Argentina e por ter mandado um SMS para o general Braga Neto. Gente, a gente entrevistou essa semana tanto o Eduardo Tagliaferro quanto o Silas Malafaia. E na ocasião do Eduardo Tagliaferro, ele deu duas informações que eu achei muito importante e que isso aqui mostra que possivelmente pode ser nessa direção. Primeiro, ele falou que o Moraes tinha vontade de ser presidente e o mais importante, que ele tinha medo do povo. E o que o Malafaia fez de tão importante e grave, aparentemente, na visão do ministro? Ele falou e convocou e está participando ativamente de todas as manifestações. Então, todas as vezes que ele está vindo a público, inclusive aqui nas redes sociais, em outras mídias, ele está chamando o povo para a rua, 7 de setembro, está falando para o pessoal ir, e isso parece que está ali de acordo com o que o Tagliaferro falou, que o Moraes tem medo do povo na rua. Então, ao meu ver, não só falar é uma coisa problemática ali na visão dos ministros, como também o povo na rua também parece ser uma coisa que eles não gostam. Deixa eu chamar mais um corte, estão todos relacionados. Nessa mensagem a seguir, Eduardo Bolsonaro defende Malafaia e fala já sobre áudios vazados.
Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Fishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, está preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. Marina? Perfeita a mensagem do Eduardo Bolsonaro, é isso aí, não vão dividir ninguém, né? Você vê que no mesmo áudio, primeiro o Bolsonaro diz ali, critiquei, né? Criticou a forma como foi dita, depois ele mesmo diz, você não pode colocar o seu filho na fogueira. Então, a gente vê aí agora esse vídeo do Eduardo Bolsonaro mostrando que é exatamente isso. Gente, isso tudo é uma cortina de fumaça para dividir a direita, é isso mesmo. É para desviar o foco dos reais problemas do Brasil. O que se precisa fazer no Brasil para resolver tudo isso? Anistia e impeachment de Alexandre de Moraes. É isso que a gente precisa. Agora, enquanto tudo isso acontece, você cria essa cortina de fumaça. Semana, a gente vai ter aí, daqui a 2 semanas já, né? Menos, né? 1 semana e alguns dias, já o julgamento de Jair Bolsonaro. Dia 7 tá aí, vão ter as manifestações. E aí o que acontece? Começa a se criar essas brigas. E eu falei isso. Quando você tem, quanto mais amor e intimidade você tem com as pessoas, né, maior a sua tranquilidade de falar num tom mais duro, de chamar a atenção quando alguma coisa está errada. É óbvio, isso demonstra o quê? Isso demonstra familiaridade, isso demonstra laços próximos. Eu vejo tudo isso aí que saiu, não tem nenhum crime. Não tem nenhum crime. São pessoas que, obviamente, imagina o Eduardo Bolsonaro lá fora, né, vendo o pai prestes a ser preso aqui por, sei lá, o que a Adriana falou, penas de até 40 anos, né, podendo morrer porque ele está doente, sabemos disso, né, até um dos trechos ele fala, olha Silas, eu não vou gravar agora, não é novo, né, e sofreu tudo aquilo, ele até diz, eu não vou gravar agora porque eu tô tendo, e ele soluçando, eu tô tendo um soluço a cada 3 segundos, entendeu? Então, imagina a tensão que tá no ar, o pastor Silas vendo tudo isso que tá acontecendo, e a gente vendo o que está acontecendo, que é o que o Eduardo fala muito bem, os Estados Unidos tendo toda a claridade do problema no Brasil. A ditadura do judiciário, perseguição política e censura. Então, está muito claro qual que é o caminho para resolver os problemas. Só não vai ver quem realmente não quer. E Paula, pode morrer por estar doente, por já ter uma certa idade, mas ele também já diz que teme ser morto dentro da prisão e da cadeia e tem todo o direito de ter trauma, tendo em vista o que passou com Adélio Bispo. E é igual família mesmo esse áudio, né, que é a avaliação que a gente faz, não é, Paula? Briga nos bastidores porque querem um bem maior que envolve todos, mas na verdade, na hora do vamos ver, estão juntos, alinhados. O Marcília tem total razão quando ele fala que isso aí era para desestimular, para quebrar a direita, para criar uma intriga ali e para deixar eles mal vistos perante o povo. Só que olha que fala boa do Bolsonaro, apesar ali daqueles xingamentos e, né, daquela acidez do Malafaia nos áudios, ele vem e fala, não, tamo junto, não vamos brigar, agora não é hora. E é exatamente isso, agora é hora de união. Não vamos dar o que esse pessoal quer, nós precisamos nos unir e volta a falar, dia 7 de setembro é muito importante, o povo estar na rua para mostrar a insatisfação com tudo isso. Marcília, Eduardo reforça também nessa gravação que não tem cenário feliz para o Supremo Tribunal Federal, que Trump não vai recuar. Mas isso não tem a menor dúvida, né? Esse negócio da briga antes, eu me lembro aquela música lá da Grande Família, essa família é muito unida e também não sei, meio isso mesmo, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Mas qual família que não é assim, né? Eu realmente fico chocado com a moralidade, né, do brasileiro. Parece que aqui, né, a gente ainda está
lá no século XIX, né? Que havia aquela coisa das famílias, precisam se comportar com uma foto da família, né? Todo mundo, o papai na frente, sentado com... A irmã puxa o cabelo e disfarça. Quer dizer, é ridículo. Mas isso mostra como nós somos moralistas no Brasil, né? A questão legal ou judicial a gente releva, mas a questão moral, como assim falou esse ou aquele palavrão para o pai e assim por diante? Quer dizer, isso parece que é mais importante do que tudo que está em jogo e que nos viola muito mais frontalmente. Agora, esse ponto, né, do Moraes, Moraes, ele deu até uma entrevista dizendo que espera que o Trump, ao conhecer a verdade, né, a verdade o libertará o Moraes. Né? Fica óbvio que não. A verdade vai nos libertar do Moraes. Me parece que é isso. Porque não tem a menor chance. Quanto mais o Trump conhece a verdade, mais o Trump entende o que está em jogo. E o que está em jogo não é dito apenas pelo Eduardo Bolsonaro. O que está em jogo, o que é dito, é pelo X. O X, ontem, inclusive, anteontem, fez uma denúncia, fez 6 postagens mostrando violações do STF, a liberdade do X, a Rumble vem fazendo isso, a Trump Media vem também denunciando, tem um processo contra o Moraes, enfim, todos nós há 6 anos temos denunciado, como eu falei no início, parece que o Brasil inteiro tem denunciado as ilegalidades do ministro e do STF de uma forma geral, mas a verdade está apenas no Moraes. Então o Moraes tem uma crença infantil de que ele tem uma verdade, todo mundo está contra ele e só a verdade dele é a correta e vai prevalecer. Isso é um pensamento mágico, né? Parece até aquela piada, tem uma piada, não sei se hoje em dia pode contar, mas de português, né? Que o português estava na contramão, enfim, com a mulher, e todos os carros vindo e falando, Maria, olha lá, todo mundo na contramão, só a gente está certo. Parece que é isso, o Moraes está na contramão e só ele está certo, e ele acredita que isso vai prevalecer. Eu não sei se isso é estratégico. Eu fico pensando se não é uma questão realmente a ser resolvida num divã. A pessoa está tão convicta da sua verdade que ele acredita que a verdade dele vai vencer. Mas só um parênteses também aqui, já que a gente começou o programa hoje falando da idade do Marcília, que achava que você tinha 60 anos, agora você falou que o Bolsonaro tem 70 anos, tem idade avançada, 70 anos está muito bem ainda tem muito tempo para viver, ainda mais nos dias de hoje. Foi que ele não é novo. Não é novo. Você falou que não é novo, então tá perdoado. Mas as questões físicas, sim, né? E muitas, a maioria disparada, consequência da facada que sofreu em 2018. Próximo áudio que a gente exibe, Bolsonaro falando sobre a anistia. Tá aí um ponto crucial. O que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.